Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. 18? Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360, altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Bruno Vieira Amaral, o que trazes hoje? Hoje trago aqui um artigo que está no New York Times e que nós já devemos ter pensado muitas vezes neste assunto, que é o facto de as mulheres viverem mais que os homens. E tentarmos os homens devem pensar muito sobre o assunto. Os homens, enquanto podem. Os disparates que os homens fazem. O Paulo debruçou-se muito sobre isso. Claro, os disparates completos que os homens fazem. Não só isto não tem a ver apenas Bruno, com os disparates. Porquê que o mundo é assim? Vou-vos elucidar. Então, porquê é que as mulheres vivem mais que os homens? Esta é a pergunta. Vamos agora dar uma resposta possível. Já querem mesmo? Sim. Claro, vamos a isso. Bem. Isto acontece nos Estados Unidos. Claro, isto é um artigo que está nos Estados Unidos. Eles referem a esperança média de vida das mulheres, que é de 80 anos, e dos homens, que é 75, mas em Portugal acontece o mesmo. É de 83 para as mulheres e 78 para os homens. Um bocadinho mais cá, mas a diferença é de 5 anos. Ela. Portanto, as mulheres vivem mais 5 anos. Aproveitem esses 5 anos. Não, sem dúvida. Para muitas delas é um descanso sobreviver a 5 anos. Que horror. Por acaso, vamos à ciência. Continuamos. A ciência. Bem, isto acontece independentemente do local onde as mulheres vivem, do nível dos rendimentos e de muitos outros fatores. Também acontece, é verdade, com a maior parte dos mamíferos. Este é um fenómeno inabalável e que se mantém durante períodos de fome, epidemias. Só que as razões para que isso aconteça é que são um pouco mais difíceis de determinar. Além disso, o facto de as mulheres viverem mais não significa que vivam melhor. No geral, as mulheres têm menos anos de vida saudável. Na velhice, em geral, as mulheres também são mais frágeis que os homens e após a menopausa são mais vulneráveis a problemas cardiovasculares e a Alzheimer, em parte também porque a idade é um fator de risco para estas doenças. O que é que os investigadores sabem até ao momento? Há um número cada vez maior de estudos a indicar que os cromossomas femininos, os XX, podem ter um impacto na longevidade, mas ainda não se sabe qual é exatamente esse impacto. Mas foram feitos estudos em ratinhos e os que viviam mais tempo eram os que tinham cromossomas XX e ovários, seguidos dos que tinham cromossomas XX e testículos, eram ratinhos geneticamente modificados. E por último, quem vivia menos eram os ratinhos com cromossomas XY e testículos. Isto nunca foi testado em humanos, mas os investigadores acreditam que as conclusões serão semelhantes. Também estão a investigar o impacto das hormonas sexuais, como o estrogênio, em particular no sistema imunitário. Há indicações que, sobretudo antes da menopausa, o sistema imunitário das mulheres reage melhor, combate melhor as infecções. Mas já os homens tendem a reagir pior às infecções. Portanto, quando os homens se queixam das gripes, é porque o sistema imunitário não funciona tão bem. A ciência a provar o sofrimento dos homens com as gripes. Não gozem connosco. Ora, um estudo de 2017... O Paulo está a passar por isso neste momento. O Paulo nem sabe. Coisas sérias. Eu quero mostrar-vos, quero explicar-vos para vocês ficarem tranquilos e saberem se vão viver muito ou pouco. Então, há um estudo de 2017 cujas conclusões apontam neste sentido, da importância do estrogênio no sistema imunitário e numa vida mais prolongada das mulheres. Este estudo concluiu que as mulheres que têm a menopausa mais tarde, após os 50 anos, vivem mais tempo do que as que entraram na menopausa mais cedo. Quando os níveis de estrogênio descem, o sistema imunitário da mulher ressente. Depois ainda temos a questão dos comportamentos. As mulheres tendem a beber e a fumar menos que os homens, também tendem a ter... Algumas. É verdade, isto é em geral. Eu conheço algumas que se comportam como marinheiros. É logo de manhã, um vodkazinho, a fingir que é chá. Vodka, bagaço.
E também tem comportamentos que eles dizem que são mais amigos da saúde, como usar o cinto de segurança, que ajuda, e fazer o check-up anual. As mulheres fazem mais que os Menos homens. esportes radicais também, talvez. Também Isso é que não conhecem a Carla. também convivem mais. Rapel e não me para quieta. Mas está aqui, Bungee olha. Estou aqui. Rádio de manhã. E rádio de manhã. Rigíssimo. E fazer rádio de manhã. E Isso acordar dá às uma 4. geza. Saltos para a água de 100 metros de altura. Enfim. Bombas. As mulheres também convivem mais socialmente do que os homens, o que as protege dos efeitos da solidão e da depressão. As mulheres também morrem menos de overdoses e por suicídio. E, finalmente, há os fatores externos, guerras e violência com armas matam muito mais homens. Durante a pandemia, a taxa de mortalidade entre os homens também foi mais elevada, por desempenharem funções que os expunham mais ao vírus. Portanto, é uma combinação de todos estes fatores que explica, sendo que é muito interessante perceber os fatores mais que têm a ver com a genética e as hormonas, porque esses aí não se podem alterar. Nesses não se pode. Olha, aqui no caso eu e o João ainda estamos muito longe dos 50 anos. Sim. Eu estou cada vez mais longe. E o que é isso? Menopausa. Claro. Deixa-me cair buscar o meu leque. Olha, por essas importantes é que eu cada vez mais fico em casa no sofá sentado, que é para não correr grandes riscos. Não corres. Ou no sofá sentado ou num bom restaurante. Não corras, Paulo. Não corras. Não é? Riscos e não corras. É isso mesmo. Não, isto Se faz mal às exercício físico- articulações, dás cabo. O exercício físico é um risco. Não mais provável. Acontece cada coisa. Não, mas se for para ir a um bom restaurante, como diz a isso. Maria João, acho que sim. Nós já há pouco falámos aqui dos vinhos premiados, não é? Sim. Agora temos que comer qualquer coisa para acompanhar. É, não é? sim, é Não melhor. faz Não faz mal. Na fraqueza. Não faz mal. Claro, e nem de propósito foi ontem realizada a segunda gala. Coincidência. Do Guia Michelin exclusivamente português. Foi ontem no Porto. Porquê? Porque até o ano passado os prémios aos restaurantes portugueses eram anunciados na cerimónia espanhola. Portanto, havia uma cerimónia ibérica. E foi ontem então na Alfândega Foi o do nosso Porto. grito do Ipiranga. Foi, do Michelin, da comida. Na Alfândega do Porto foi então atualizada basicamente a lista de restaurantes portugueses que têm direito para estrelas Michelin. Foram conhecidos 8 novos restaurantes com uma estrela. Esta é a grande novidade. Portanto, aumentou 8 a lista de uma estrela. E entre eles está Marlene Vieira, que tem o Marlene em Lisboa, ali na zona de Santa Apolónia, e é a primeira chefe mulher a liderar uma cozinha que venceu uma estrela Michelin em 30 anos. Apenas outra cozinheira tinha conseguido esta distinção. Foi em 1993, durante 3 anos, Maria Alice Marto, do famoso Tia Alice em Fátima, também teve ali umas estrelas. E a Marlene Vieira diz que, de facto, para as mulheres o mundo da gastronomia é mais difícil. Muitas desistem em meio de percurso. No fundo é aquilo que se passa noutras atividades. Podíamos pensar que, por ser uma atividade gastronómica e uma atividade que em tarefas domésticas cabe sobretudo às mulheres, que haveria aqui alguma distinção, mas não. Ela diz que não há tantas oportunidades para as mulheres porque é uma sociedade que não quer ver as mulheres no comando e são muito criticadas por fazermos. Mas cá está, Marlene Vieira ganha a sua primeira estrela Michelin. Além dela, há então 7 novas estrelas Michelin, que são o Japonês Iosme em Lisboa, o Vinha em Vila Nova de Gaia, o Palatial em Braga, o Grenache em Lisboa e o Arque também em Lisboa, que passa a ser o segundo restaurante vegetariano distinguido pelo Guia Michelin com uma estrela. Houve nesta lista de uma estrela um restaurante que perdeu a sua, que é o 100 Maneiras do Lubomir Stanisic. E ao todo são 38 restaurantes portugueses com uma estrela, portanto estes 8 vieram juntar-se aos 30 que já a tinham. E há 8 com 2 estrelas. Aqui a lista não se alterou, mas há 5 novos Bib Gourmand. Bib Gourmand é uma classificação logo a seguir às 3 estrelas, 3, 2, 1 estrelas. Bib Gourmand. Que é que significa? Eu já vos digo o que é que significa cada uma destas classificações. Os Bib Gourmand são 5 novos, então: o Canalha em Lisboa, o Contradição em Bragança, o Oma no Porto, o Pigmeu em Lisboa também e o Terruja em Alvados, ali no meio da Serra de Aire. E depois há 35 recomendados logo a seguir ao Bib Gourmand. O que é que isto quer dizer? As estrelas significam restaurantes que são premiados pela excelência culinária, e temos 3, 2 e 1 estrela. Depois há a Estrela Verde, criada recentemente, que são restaurantes premiados pela gastronomia sustentável, muitas vezes que utilizam produtos da região, isto é, que não implicam grandes pegadas carbónicas para os transportar. Depois há os Bib Gourmand, que são restaurantes distinguidos pela relação qualidade-preço.
Aqui entra o fator preço, nos outros só conheço o Pigmeu destes. E depois há os recomendados ainda, que basicamente isto nasceu com o Guia Michelin, Guia de Estradas, como sabemos, e na altura os recomendados era vale o desvio na rota que estamos a seguir. Havia uns que valiam a viagem propositada para lá ir. E então ficámos com esta atualização. Só uma nota mais histórica. As primeiras estrelas Michelin em Portugal foram atribuídas em 1929, portanto está quase a fazer 100 anos. E na altura... Não fazia ideia. Também não. Também, quase 100 anos, de facto. E na altura foram 2 restaurantes que mantiveram estas estrelas quase durante toda a década de 30, que era o Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Hotel Mesquita, em Vila Nova de Famalicão. Portanto, foram as primeiras estrelas Michelin para os critérios da época. Agora a lista já cresceu e já somos aqui uma potência gastronómica. Já somos uma constelação. Uma constelação. Portanto, não apanhou tudo, mas a lista está em Observador. A lista está no Observador, está a listinha toda. Isto é, aqui falámos sobretudo das alterações, dos novos que entraram para a lista. As listas são muito mais extensas, podem e devem ser consultadas no Observador. Parabéns à chefe Marlene Vieira.